A graça e a paz do Senhor Jesus. O dia da Bíblia está se aproximando e este ano queremos tornar esta celebração ainda mais especial. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil convidou pastores e cristãos dedicados para trazerem reflexões inspiradoras sobre o tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o tema oficial para o ano de 2025. Hoje teremos o privilégio de ouvir a catequista Daniela Hack, professora e catequista da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na cidade de Porto Alegre. Ela também é membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil. A catequista Daniela vai nos trazer uma reflexão baseada na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos 24 a 26, com o tema Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Vamos ouvir com atenção o que ela tem a nos ensinar. E não se esqueça, logo após a reflexão, vamos compartilhar uma dica prática para que você e sua igreja celebrem o dia da Bíblia deste ano. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Como você experimenta a reconciliação na sua vida? Já pensou sobre isso? Reconciliação tem a ver com aproximar o que está distante entre si. No contexto das relações humanas, especialmente as relações na família, reconciliação é a restauração da paz entre as pessoas que, por algum motivo, estão brigadas ou afastadas. A expressão reconciliação traz a ideia não só de aproximação, mas também de trazer mais para perto algo que estava longe ou afastado. A reconciliação ainda traz a ideia de restauração, de cura, de algo que estava enfermo, machucado. Para as pessoas cristãs, reconciliação tem origem em Deus. Na carta do apóstolo Paulo à comunidade de Roma, nós lemos assim, no capítulo 3, versículos 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A exortação do apóstolo Paulo apresenta aspectos profundos da nossa fé e relação com Deus, conosco e com as outras pessoas. E por isso eu convido você a aprofundar um pouco mais sobre 3 temas que ele traz nessa passagem. O primeiro aspecto é que faz parte da nossa natureza humana a busca por saber quem é Deus, ter o entendimento de Deus, e por extensão a vontade de ser Deus ou ter o seu poder. E isso naturalmente nos leva ao pecado, porque ao querer ser como Deus, nós nos afastamos de Deus e da sua vontade, de justiça, amor e paz para toda a sua criação. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais egocêntricos e egocêntricas nos tornamos. Pois se o centro da minha vida sou eu mesma, não há espaço para mais ninguém, e somente a minha vontade é a que importa. A consequência disso? Cresce o egoísmo, o individualismo, a dureza de coração a qual se refere Jesus, e por conseguinte a desigualdade, a exploração, a violência. Se o centro da minha vida sou eu mesma, então os meus ouvidos se fecham para o que a outra pessoa tem a dizer, e os meus olhos não conseguem reconhecer mais a presença de Deus. Tal como Jesus adverte na parábola da semeadura. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Porque o coração deste povo está endurecido. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem.
Por outro lado, se o centro da minha vida está em mim mesma, então eu entendo que tudo depende de mim. A felicidade, a cura de uma doença, as conquistas, o sustento, o perdão, a paz, a salvação. Se o centro da minha vida está em mim mesma, então eu recebo aquilo que eu mereço. Esta concepção está na base de algumas teologias, mas será possível e sustentável isso? Será essa a vontade de Deus para conosco? Isso nos leva ao segundo aspecto. Qual é a nossa compreensão de Deus? Se entendemos Deus como Deus negociante, que dá a cada pessoa o que ela merece, então nessa lógica, se uma pessoa é boa e justa, recebe recompensa. Se ela pecar, merece castigo. Mas será possível chegarmos diante de Deus sem pecado algum? Será da vontade de Deus vivermos em eterno castigo? Por vezes, quanto mais procuramos nos aproximar de Deus por nossa própria força, nossa própria ação, mais nos afastamos dele. No menino nascido de Maria, Deus decide se revelar. Ele não apenas vem até nós, mas se torna um de nós. Deus é Emanuel, Deus conosco. Esse é o sentido do Natal. Ao longo da vida e ministério de Jesus, percebemos que o poder de Deus não se concretiza na riqueza e na majestade, mas na cruz. É nela que encontramos Deus misericordioso e solidário com o sofrimento humano. Na cruz de Jesus, Deus toma para si o pecado das pessoas. Na cruz, Jesus não pede, dá o castigo que elas merecem, mas ele clama, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo, o justo, carregou sobre si o nosso juízo, justificando-nos. E tal compreensão nem sempre é fácil de assimilar, porém ela é fundamental para a nossa fé. E por isso a nossa fé é cristã. E essa dificuldade se deve porque sempre de novo a nossa tendência humana é querer oferecer algum tipo de propiciação, de sacrifício a Deus para diminuir a nossa culpa, ganhar pontos com Deus, para nos reconciliarmos com Deus. O reformador Martim Lutero sofreu muito com isso, tentando diversas formas de se reconciliar com Deus. Porém, ao compreender as palavras do apóstolo Paulo, ele teve acesso ao centro do Evangelho. O sofrimento de Cristo em nosso favor é obra única e exclusiva de Deus. A ação humana em nada contribui para a obra redentora de Deus. A nossa redenção e justificação vem de Deus. Jesus não provoca uma mudança de postura de Deus, ele já é a mudança de atitude de Deus. Ele já é consequência do amor de Deus. A sua pessoa e a sua obra são ato de amor de Deus. E a vida de Lutero mudou quando ele compreendeu que a pessoa não depende de méritos próprios para ser aceita por Deus. Somente Cristo basta. Eu retorno então à pergunta inicial, como terceiro ponto da nossa reflexão. Como você experimenta a reconciliação na sua vida? Se a nossa natureza pecadora nos afasta de Deus, na cruz Deus toma sobre si os nossos pecados e nos presenteia com a sua graça redentora. Simbolicamente, nós podemos imaginar a cruz como uma ponte que Deus constrói em nosso favor e direção. Assim, a reconciliação ela só pode acontecer pela ação de Deus. Qual é então a nossa parte? Crer com todo o coração e entendimento no amor de Deus, confiando em Jesus Cristo como nosso Redentor e Justificador. Deus não nos deixa sós, Ele está conosco nas alegrias e nas dificuldades. Jesus assim diz, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós precisamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Cristo tornou-se pecado por amor a nós. Ele é o nosso sacrifício, é o sacrifício em nosso favor, para que nós possamos nos oferecer de igual modo a Deus.
e reconciliados e reconciliadas com Deus por meio de Cristo, podemos viver em gratidão a Deus, seguindo a sua vontade, que é de libertação do egoísmo, de uma vida centrada em si mesmo e si mesma, para uma vida de louvor, de serviço em favor das outras pessoas e de toda a criação. Como o apóstolo Paulo reforça em 2 Coríntios 5, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores da reconciliação. A partir do amor e da reconciliação de Deus conosco, podemos agir com amor e buscar a reconciliação em nossas relações. Se o pecado afasta e separa, a fé em Jesus Cristo reconcilia e une. Que Deus te abençoe e anime, a fim de que, como pessoa reconciliada com Ele, você possa ser testemunha e propagadora da reconciliação. Amém. Como a palavra de Deus é reconfortante. Hoje aprendemos muito sobre a reconciliação. E essa mensagem não pode ficar só com a gente. Precisamos compartilhar, porque a palavra de Deus transforma vidas, trazendo reconciliação com Ele e consigo mesmo. Aqui vai uma dica especial para celebrar o Dia da Bíblia na sua igreja. Dia de oração pela causa da Bíblia. Desafie a sua igreja e a sua comunidade a dedicar-se ao Dia da Bíblia, para que todos orem pela distribuição da Bíblia no Brasil e no mundo. É necessária muita oração para que a Bíblia alcance mais e mais vidas nos lugares mais remotos. Crie grupos que podem se revezar em horários diferentes e o encerramento pode ser com um culto de louvor e adoração em agradecimento pela liberdade que há em nosso país e pelo livre acesso à Bíblia Sagrada. Gostou do programa de hoje? Até o próximo programa. Que Deus abençoe você e sua família.